Terminamos o bloco anterior falando na solubilidade. E nós vamos ver agora alguns exemplos que nós vamos partir da solubilidade do H3BO3 a 20 graus Celsius. Então acompanha aí na tela, a solubilidade é 5 gramas do H3BO3 para cada 100 gramas de água. Aí eu vou pegar um sistema, nós vamos colocar 200 gramas de água nessa temperatura de 20 graus. Flora, se em 100 gramas de água a 20 graus Celsius eu consigo dissolver 5 gramas desse composto, em 200 gramas de água, quer dizer, o dobro, ao invés de 5 eu vou conseguir dissolver o dobro também. Portanto, 10 gramas do H3BO3. Nesse sistema, então, em 200 gramas de água a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 10 gramas do ácido bórico. O que nós vamos falar agora é muito importante porque causa sempre muita dúvida. Nós não podemos esquecer que o soluto é só a substância que eu estou dissolvendo, o H3BO3. O solvente é só a água e a solução é toda a mistura homogênea. Então, nesse exemplo, nós temos aí 10 gramas do H3BO3, 10 gramas do soluto. Temos 200 gramas de água, 200 gramas de solvente. Então, 10 gramas do soluto, 200 gramas de solvente. A solução, que é a mistura inteira, nós temos aí uma massa de 210 gramas. Agora eu quero pegar um exemplo, que eu quero trabalhar com a temperatura de 20 graus Celsius e eu quero preparar 1.050 gramas de uma solução, dissolvendo a quantidade máxima do H3BO3 nessa temperatura de 20 graus Celsius. Então vamos lá na solubilidade. Vamos montar uma solução. 100 gramas de água, conseguimos dissolver 5 gramas do H3BO3. Ah, mas se eu tenho 100 gramas de água e 5 gramas do H3BO3, a nossa solução tem uma massa total de 105 gramas. Eu quero preparar uma solução que tem uma massa de 1.050 gramas. Bom, de 105 para 1.050, nós estamos multiplicando a massa da solução por 10. Ora, então eu tenho que multiplicar por 10 a massa de cada um dos componentes. Portanto, ao invés de 100 gramas de água, vamos ter que colocar 1.000 gramas de água. Ao invés de 5 gramas do H3BO3, 50 gramas do ácido bórico. Então ele me oferece a solubilidade. Aí qualquer quantidade de água que ele me trouxer, ou qualquer quantidade de solução, é só fazer o trabalho proporcional. Só mais um exemplo. A 20 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 5 gramas do H3BO3. Se eu pegar 50 gramas de água, que é a metade, ao invés de 5, vou conseguir dissolver a metade, que é 2,5 gramas. Essas soluções, elas apresentam diversas classificações. A que nós vamos falar hoje é a classificação em cima da solubilidade, em cima dessa quantidade máxima. Nós temos as soluções que são classificadas como insaturadas ou então não saturadas, que são aquelas soluções onde nós dissolvemos uma quantidade menor que a quantidade máxima. Um exemplo, vamos acompanhar aí na sua tela. Vamos pegar aí a temperatura de 10 graus Celsius, colocar 100 gramas de água e vamos adicionar a esse sistema 3 gramas do H3BO3. Ora, na nossa solubilidade, nós vimos que em 100 gramas de água a 10 graus Celsius, eu consigo dissolver, no máximo, 3,6 gramas do H3BO3. Se eu estou adicionando apenas 3, vai estar tudo dissolvido. E dissolvido uma quantidade inferior à quantidade máxima, nós temos aí uma solução insaturada. Aí nós temos as soluções saturadas, que é quando nós dissolvemos exatamente a quantidade máxima. Quer dizer, quando está dissolvido, o que determina a solubilidade da substância. Então, nesse nosso exemplo, se eu pego um sistema, 100 gramas de água, 10 graus Celsius, e vou adicionar a esse sistema 3,6 gramas desse composto. Bom, 3,6 não é a quantidade máxima que eu consigo dissolver, então está tudo perfeitamente dissolvido. E dissolvido a quantidade máxima, nós temos aí uma solução saturada. Mas espera, e se por acaso eu adicionar a esse sistema uma quantidade que é superior à quantidade máxima? Bom, se a solubilidade determina o máximo que eu consigo dissolver, isso me garante que tudo que eu adicionar que seja superior à quantidade máxima, simplesmente não dissolve. Vamos ver um exemplo. Eu vou pegar 100 gramas de água, colocar a temperatura de 10 graus Celsius e vou adicionar a esse sistema 4 gramas do H3BO3. Ora,
em 100 gramas de água, a 10 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo 3,6. Se eu adicionar os 4 gramas, os 3,6 vão dissolver e todo o restante vai para o fundo do sistema. Mas espera aí. Observe esse sistema aí na sua tela. Nós temos aí uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Ora, nós estamos vendo essa quantidade que foi adicionada em excesso no fundo desse sistema. Temos uma parte líquida e uma parte sólida que nós estamos conseguindo perceber visualmente. Então nós temos aí uma mistura heterogênea. Nós tínhamos falado que solução trata-se de uma mistura homogênea. E aí nós temos uma mistura heterogênea. Falei, então não posso classificar esse sistema como solução? Posso. Desde que, nessa classificação, você deixe bem claro que tem uma parte homogênea e uma parte que está deixando essa mistura heterogênea. Na parte homogênea, acompanha aí na tela, não está dissolvido os 3,6 gramas do H3BO3. Então, na parte homogênea, está dissolvida a quantidade máxima. Então, eu tenho uma solução saturada. Mas aí, no fundo, eu tenho essa quantidade em excesso. Por isso que a gente classifica como solução saturada com corpo de fundo, solução saturada com corpo de chão ou simplesmente solução saturada com precipitado. Então, sempre que ele me informa que adicionou ao sistema uma quantidade que seja superior à quantidade máxima, tudo que eu adicionei a mais simplesmente não dissolve. A solubilidade, ela pode aparecer para a gente nos enunciados do jeito que nós colocamos, da maneira que foi colocada para você aí na tela. Só que o mais comum é se traduzir todos aqueles valores que foram obtidos experimentalmente, que eu disse para você, que normalmente é desde a temperatura de 0 até a temperatura de 100 graus Celsius, para um gráfico, onde no eixo das ordenadas coloca-se exatamente quantos gramas eu consigo dissolver da substância em 100 gramas de água, e na abscissa a temperatura. E aí, colocando-se todos os pontos, fazendo a ligação desses pontos, o que se obtém é o que nós chamamos de curva de solubilidade. E para falar na curva de solubilidade, eu já quero aproveitar aqui para a gente fazer o nosso exercício. Então vamos acompanhar aí a leitura. Uma solução saturada de KNO3, constituída além do sal por 100 gramas de água, está a 70 graus Celsius. Essa solução é resfriada a 40 graus Celsius, ocorrendo precipitação de parte do sal dissolvido. Calcule, no item A massa do sal que precipitou, e no item B, a massa do sal que permaneceu em solução. Veja o gráfico da solubilidade do KNO3 em função da temperatura. Como dissemos, observando aí a curva de solubilidade do KNO3, na ordenada nós temos quantos gramas do KNO3 eu consigo dissolver em 100 gramas de água e no eixo da abscissa nas mais variadas temperaturas. Ele está dizendo que nós temos uma solução saturada, está dissolvida a quantidade máxima, a 70 graus Celsius. Então, indo até o gráfico, a 70 graus Celsius, fazendo aí, chegando até a curva, indo até o eixo da ordenada, determinamos que nessa temperatura conseguimos dissolver 140 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Mas ele está me dizendo que a solução é saturada. Então, inicialmente, quer dizer, a 70 graus, estão dissolvidos os 140 gramas. Só que ele está me dizendo que vai resfriar a 40 graus Celsius. Observe que eu estou diminuindo a temperatura, mas as quantidades de substâncias aí dentro ficaram as mesmas. Ué, mas se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou alterando a solubilidade. Voltando ao gráfico, a 40 graus Celsius, observando aí a leitura, nós conseguimos dissolver 80 gramas do KNO3 em 100 gramas de água. Ora, eu tenho dentro do sistema 140 gramas dessa substância. Se nessa temperatura de 40 graus vai ficar dissolvido 80, nós sabemos que tudo que foi colocado acima da quantidade máxima simplesmente não dissolve. Então, dos 140, 80 dissolvido, não dissolve a diferença, que são os 60 gramas. Respondendo os itens A e B. No item A, ele perguntou para a gente qual é a quantidade que precipitou. Bom, o que precipitou é a quantidade não dissolvida, portanto, 60 gramas. No item B, ele pediu para a gente determinar qual é a massa que permaneceu em solução, quer dizer, que permaneceu dissolvida, que é exatamente
80 gramas. Por hoje é só. Espero vocês aí numa próxima aula e sucesso a todos.